Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso brutal que inspirou o anime Another, e não só isso, também inspirou alguns outros personagens de anime, como por exemplo o Nishi de Gantz, um mangá que eu curto muito e já falei algumas vezes aqui no canal. E bom, sem mais delongas, eu só peço que você se inscreva no canal, porque hoje eu vou falar de Sakakibara Seito e vou falar algumas coisas que não apareceram em outros vídeos sobre esse caso, porque eu fiz uma pesquisa extensa, até mesmo em alguns blogs em japonês, então sim, foi bem difícil fazer esse vídeo, então eu peço que vocês compartilhem ele e deem o hypar para me ajudar, tá? Sem mais delongas, vamos começar por quem era Sakakibara Seito. Sakakibara Seito, ou o Monstro de Kobe, foi um criminoso japonês que atuou ali no ano de 1997. E você pode falar assim, pô, só atuou por um ano, mas o que ele fez em um ano causou um impacto tão grande na mídia e na política japonesa que o jeito como menores infratores são vistos no Japão mudou eternamente. Depois disso aqui, houve uma mudança no jeito como o Japão lida com menores infratores e houve uma mudança na lei por causa de Sakakibara Seito, que tinha apenas 14 anos quando ele cometeu esses crimes. Ele veio a tirar a vida de duas crianças, sendo a Aika Yamashita e o Jun Hase. Tudo começou porque o Sakakibara Seito ele era muito alvo de bullying e também de maus tratos pelos pais. Isso fez com que ele virasse uma chave dentro da cabeça dele, porque sim, ele tem problemas mentais e segue tendo muito provavelmente. E por conta disso ele achava que ele era o centro, né? Ele tinha aquela síndrome de protagonista, ele via todo mundo em volta dele como vegetais, como ele mesmo dizia. E começou então a torturar animais. Sapos, gato, cachorro, pato, passarinho. Tudo que ele achava ele ia torturando e ele tinha prazer nisso. Contudo, um dia ele viu um garoto chamado Jun Hase e esse garoto acendeu uma fagulha nele de por que não fazer isso com vegetais também, já que ele não via as pessoas como seres humanos. Todo mundo além dele era só um bando de vegetais. E nisso ele atacou o garoto, decapitando ele e pendurando a cabeça dele no portão da escola, para que quando as aulas fossem começar, todo mundo encontrasse a cabeça dele. Ao encontrar a cabeça do garoto, notou-se que dentro da boca dele tinha uma carta, e nessa carta Sakakibara Seito deixou uma mensagem. Esse é apenas o começo do jogo. Seus policiais estúpidos, tentem me prender se vocês puderem. Eu estou desesperado para ver mais pessoas morrerem, e me dá prazer cometer esse tipo de crime. O julgamento sangrento é o que é necessário, após anos do meu grande sofrimento. Então, como vocês veem, na cabeça dele ele era uma vítima de tudo, e o mal que ele sofria era justificativa para causar mal na vida dos outros. Contudo, esse cara, como vocês viram, ele já quer ser meio excêntrico, ele quer ser meio ali, né, um cara que é protagonista, ele quer chamar atenção, ele quer ser o pescotapa americano, e ele se inspirava no Assassino do Zodíaco, que é um caso que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 60, e que o cara nunca foi preso, né, até hoje não sabe exatamente quem era o Assassino do Zodíaco, ou pelo menos até o ponto desse vídeo, né, vai que já acharam ele, igual acharam o Jack Stripador esses tempos, e ele se inspirava nele, deixando essas notas, mandando carta para jornal, para provocar a polícia mesmo. Contudo, as cartas escritas por ele mostravam que era um garoto porque ele cometia erros de gramática graves, especialmente no inglês, onde ele trocava palavras como school killer por shoe killer. Ele escrevia escola errado. E isso começou a fazer com que os investigadores eles começassem a triangular mais próximo ali da escola, achando que talvez fosse alguém que fazia bullying com o Jun, amigos próximos ali dele, alguém que conhecesse quem fosse esse assassino. E ele cada vez mais ficava confiante pelo tempo que a polícia estava levando para prender ele, né? Passou um mês, passou 2 meses, e ele mandando essas cartas. E um dia, um dos veículos japoneses que notificou ele, traduziu Sakakibara como Onibara, ou Rosa do Demônio. E essa tradução errada causou uma fúria nele. O Shinichiro aí ficou peidado, falou, não tem isso não. Aí mandou um negócio falando que ele ia matar mais 3 vegetais, não sei o que ele ia matar seus pais também. E nisso foi descoberto que era ele porque ele deixou passar esse negócio dos vegetais e os pais do Sakakibara já tinham falado para ele o seguinte, olha, quando você estiver nervoso, imagina que o pessoal na sua turma é todo mundo vegetal, assim você vai perder a sua timidez de falar em público. Isso aí começou, juntando as outras coisas, fez com que a polícia achasse que era realmente o Sakakibara Seito. Então prenderam ele como sendo o principal suspeito de ser o Garoto A, que era um pseudônimo que ele usava, também Sakakibara Seito. O Shinichiro, então, ao ser interrogado, acabou confessando na pressão que ele também matou a garota que eu falei, a Aika Yamashita, que tinha 10 anos, e que ele estava planejando assassinar outros garotos também. Isso fez com que ele fosse preso, e a partir daí a mídia japonesa começou com força a noticiar o caso dele, e fez com que vários políticos tentassem pegar o caso de Sakakibara como bandeira para voto, e como vocês sabem, sempre que acontece algo ruim, os políticos tentam usar de justificativa para censura, né? Aconteceu um crime, ó pessoal, deixa a gente censurar aqui porque a gente tá querendo proteger vocês. Sendo que não é bem assim, né? A gente sabe que sempre há um objetivo obscuro por trás dos políticos, né? Eu não vou entrar muito nisso agora. Contudo,
O caso do Sakakibara Seito, você pode pensar assim, pô, será que dessa vez, já que o Japão é um país sério, eles vão tratar como sendo um crime causado pelas péssimas condições que o garoto vivia, que influenciou ele e tal? E é lógico que não. Pode ser Japão, pode ser Brasil, pode ser Estados Unidos. Os caras culparam os filmes, os animes, os jogos que o garoto consumia por terem deixado ele, entre aspas, violento. Sendo que assim, ninguém olhou que o cara, tipo, sofria bullying, era perseguido pelos pais, os professores tratavam ele mal, ele sofria negligência na escola. Então, assim, é impressionante que para esses políticos, né, bullying, negligência, maus tratos, não deixa ninguém violento, não. O que deixa o cara violento é assistir Dragon Ball, é jogar Yu-Gi-Oh!, é esse tipo de coisa, né? Ah, não, o menino jogava Doom, com certeza ele é um monstro. Sendo que você não olha o que o cara sofre, sem contar que ele não é um garoto normal, né? Ele tem um problema psicológico, ou algum tipo de problema psicológico que não foi divulgado pela mídia na época. Só falava-se que ele tem algum tipo de problema psicológico. Aí tem gente que diz que ele é psicopata, tem gente que ele diz que é outras coisas. Contudo, né, a parte importante que você queria ouvir vem agora. Por onde é que anda o Sakakibara Seito? Ao ser preso, na época, lá no Japão, não existiam leis firmes contra infratores menores de idade. Por conta disso, ele acabou sendo preso só como realmente um criminoso juvenil e foi sentenciado a 6 anos de detenção e ele eventualmente foi movido para um hospital psiquiátrico, onde a psiquiatra que acompanhou ele narrou como o Sakakibara Seito ele demonstrava ter remorso pelos crimes que ele fez com o passar do tempo, ele meio que estava sendo reeducado, ou pelo menos ele queria que ela acreditasse nisso, e ele começou a desenvolver meio que uma relação de mãe e filho com ela, pela carência que ele tinha do tratamento dos seus pais, o que acabou depois virando uma paixão platônica meio esquisita, onde ela disse que ele chegou a se declarar para ela algumas vezes. O cara era bem estranho e bem carente, mano. É um cara doente mesmo esse aí. E sendo sincero, eu não tenho pena dele, não. Eu tenho pena da garota de 10 anos e da família que perdeu, né? Os filhos. Tudo aí por culpa desse imbecil, desse Sakakibara Seito aí que pensa, né? Que ele é o protagonista do mundo. Mas continuando, não é porque eu não tenho pena dele que eu não entendo também o problema todo por trás da situação dele, né? O Sakakibara Seito então foi liberado e aos 32 anos, em 2015, ele decidiu escrever uma autobiografia chamada Zeka, como eu com 14 anos causei crimes que mudaram o Japão. Essa biografia dele, tem como você comprar ela, a família do Junhase tentou brecar, só que as leis de publicação de livros no Japão permitem com que ele faça isso, ele conseguiu lançar e ele até tentou doar o dinheiro que ele ganhou com o livro para a família do Junhase, mas a família obviamente não aceitou as cartas de desculpa e eu não culpo eles não, sabe? Eu não ia querer proximidade com esse cara não, muito menos ver ele ganhando dinheiro com um livro sobre a morte do meu filho, né? Isso é uma coisa que eu não desejo para ninguém. E nisso, o Sakakibara Seito foi também veiculado na mídia como sendo um cara que ia virar famoso, né? Ia ser o novo esqueci o nome do cara, aquele canibal lá, não vou pesquisar dele não, que o vídeo não é sobre ele, mas ele pensou que ele ia ser a nova mídia do criminoso que fica famoso. Contudo, a população japonesa se virou muito contra ele, apesar do livro dele ter vendido muito, o pessoal partiu pra cima dele para atacá-lo, e uma mídia japonesa, o Shunkan Post, chegou a doxar ele, vazar o lugar onde ele morava, onde a família dele estava, e botou um fotógrafo para persegui-lo. Esse fotógrafo quase foi atacado pelo Sakakibara Seito, vai estar passando algumas imagens dele aí hoje em dia para vocês. Hoje em dia não, né? Como ele estava na hora das fotos, ele tentou partir para cima do cara, mas o cara escapou, o fotógrafo não aconteceu nada com ele, e eles acharam onde Sakakibara Seito estava se mudando, porque depois que ele foi doxado ele mudou, e o pessoal, pelas fotos desse novo fotógrafo, conseguiu localizar o lugar que ele estava morando. E no final das contas, o Sakakibara Seito hoje em dia tem uma filha, ele trabalha como uma pessoa normal e supostamente ele se arrepende de todos os crimes e segundo ele não vai voltar a matar. Só que é aquilo, né, cara? Quem confia em cobra acaba levando mordida, né? E eu sei que eu não confiaria nele, não. Você seria vizinho desse cara? Eu não seria. Se eu fosse vizinho dele, eu ia estar sempre com um facão embaixo do travesseiro, qualquer batida estando na porta eu já abria e descia nele. E eu não ia moscar não sei vocês. E bom, basicamente esse é o caso que inspirou Another, né? Para muitas pessoas o Another é só um animezinho de terror meio bobo, que tem um plot twist fraco no final, mas a história que inspirou ele, cara, é bem pesada mesmo. E eu até gostaria de ver um filme, um anime baseado nesse cara, pra gente ver mais da história dele. E como eu disse, esse cara, o Sakakibara Seito, ele influenciou até mesmo o personagem Nishi em Gantz. Se você já leu ou assistiu Gantz, você vai lembrar que o Nishi, ele tem uma postura bem parecida com o Sakakibara Seito. Ele despreza todo mundo, ele acha que todo mundo é lixo. Só que o Nishi, né, ele acaba tendo uma evolução dentro do mangá e do anime. Já o Sakakibara Seito, pelo que tudo mostra, eu acredito que ele não evoluiu não, cara. Sendo bem sincero, por mais que ele tenha a filha que ele trabalha, eu acho que esse cara no fundo aí, que diferente do Nishi, ele não é um cara esquisito, né? Ele diferente do Nishi, ele é realmente um psicopata, provavelmente, né? Eu acho que ele é psicopata, então eu duvido que esse negócio dele se arrepender, dele falar que ele não vai cometer crimes, não vai acontecer de novo, cara. Esse cara aí tá só esperando uma brechinha mesmo, porque ele sabe que o rosto dele, o nome dele, tá tudo espalhado pelo Japão, então é difícil ele cometer um crime e ficar na encolha, né? Mas eu não duvidaria que ele continua torturando animais e fazendo esse tipo de coisa, né? Se você acredita na redenção dele, pode comentar aí embaixo, mas eu não acredito.
E como eu falei, além disso do livro dele, ele também lançou um site bizarro, onde ele colocava umas imagens photoshopadas que ele fazia, meio como se fosse um projeto de arte. Mas vou te falar, que arte estranha, hein, meu filho? Que arte esquisita é essa aí, meu nobre? Mas artes muito estranhas. Mas, bom, basicamente esse é o caso do Sakakibara Seito. Eu peço que você se inscreva no canal se você for novo por aqui. Deixa o seu like, por favor, também hype esse vídeo. E se inscreva, porque aqui tem vídeo sobre tudo quanto é tipo de anime. Inclusive, no comentário fixado, muito provavelmente eu vou ter colocado aí algum mangá pra você ler. E caso eu tenha conseguido achar um traduzido, eu vou colocar a biografia aí do Sakakibara Seito pra vocês verem. Eu recomendo que vocês não comprem, mas quem quiser aí tem na internet alguns trechos traduzidos em inglês. Eu não recomendaria comprar não, cara, porque tá dando dinheiro pro psicopata e não tá ajudando em nada a família do Junhatsu, já que eles não aceitaram as doações, né? Mas quem quiser comprar, o dinheiro é seu, né? Inclusive, falando em dinheiro, se você quiser apoiar o canal com o Pix, é só doar no Pix também que tem aí no canal, ou comprar pela nossa loja parceira que me ajuda demais, tá? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço, fique com Deus e se cuidem.